sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permita que me controlem. Então eu serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amém? Vamos orar para iniciar a reflexão. Senhor, nós damos graças a Ti por essa noite, Jesus. Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade, Deus, de ouvir a Tua voz, de ouvir o Senhor falar, de sentir o Teu Espírito, Pai, de ser guiado pelas Tuas mãos, pelo Teu caminho, Senhor. Pai, essa noite nós falaremos da Tua palavra, Senhor. Essa noite o foco nesse lugar é o Senhor e a Tua palavra, Deus. E o Senhor mesmo diz que ela é como uma espada cortante, que ela divide, ela chega até a divisão entre a alma e a medula. Pai, que essa palavra nos toque nessa noite, Senhor. Que ouvir sobre ela, que falar sobre ela, traga sobre nós a vida que existe nela, Deus. Pai, nós estamos aqui, esperando o Senhor, esperando as Tuas mãos. O Senhor tem liberdade aqui nesse lugar. Faz aqui, Deus, aquilo que o Senhor separou para ser feito nessa noite, Pai. Nós Te louvamos, Te adoramos, declaramos que o Senhor é o único de honra, digno de glória e de todo o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Não é novidade, nós estamos no mês da reforma. Quem compareceu no domingo passado, só dá um sinalzinho para eu ver, amém, glória a Deus. Nós estamos falando dos 5 solas. Eu lá com os adolescentes lá em cima eu brinco, eu falo, cuidado, não é a sola do chinelo, a sola do sapato, a sola do tênis, né? Apesar de que foi um pé no peito, com perdão do trocadilho, o que Martinho Lutero fez na época. Chegamos finalmente no sola, que é a base de todos os outros. Né? E antes de entrar na palavra, de começar, eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui. Não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo. Qual você acha que é a importância, ou qual o tamanho da importância que a Bíblia tem para a humanidade? Não Bíblia só como um livro, um registro de palavras, mas a essência que ela tem, o que ela é, o que ela representa. Qual é a importância que você acha que a Bíblia tem na humanidade? Vai pensando nisso ao longo da nossa reflexão. Há quem diga que de todos os solas, quando vai se iniciar um estudo, o primeiro deve ser o sola escritura, né? Mas nós fizemos esse mês da reforma de uma maneira que o sola escritura é a cerejinha do bolo, né? Porque nós perguntamos, legal, só a fé, né, nos conduz para um caminho, né, de graça, mas essa fé vem por onde? E essa graça da qual nós acreditamos, da onde ela vem? E esse Deus a quem nós rendemos glória, aonde está registrado que é devido render glória a Ele? E aí vem a cereja do bolo. Tudo isso está na Escritura e não dá para fugir dela. Amém? Então, não importa se nós vamos falar no começo, no final ou no meio, o que importa é que você saiba que a Escritura é a base de tudo. É a origem de todos os outros solas. É da onde vem todas as reflexões e todas as conclusões que nós chegamos sobre os itens que compõem a ideia da reforma. Amém? Só para que você saiba, as referências que estão na Bíblia, não precisa colocar aqui, só para ler para vocês, né, sobre a fé. Nós temos então o sola fide,
E lá em Romanos 10, 17 diz que, consequentemente, a fé vem por se ouvir, e ouvir o quê? A palavra, né? A mensagem, essa mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, né? A graça da qual nós falamos, sola gratia, ela é revelada nos evangelhos, a boa notícia. E dentre todas as boas notícias, a melhor delas, nós somos salvos e fomos alvos da graça do Senhor. Amém? E é na palavra que nós encontramos isso. Em Isaías 6:9, nós entendemos por quê nós só dependemos de Cristo, sola Cristo. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, o príncipe da nossa paz. Aleluia! E é na palavra que isso é revelado. E por fim, a glória. Quem é o dono da glória? Que se abram os portais eternos ao Rei da glória. Lá em Deuteronômio 10, 20 e 21 está escrito: temam o Senhor seu Deus, sirvam-no, apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é seu Deus, único digno do seu louvor. Aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com seus próprios olhos. Aleluia, a palavra é a base de tudo. Por isso que nos mantenhamos nas Escrituras. Amém? Essa ideia foi um dos tinos de Lutero, quando se chegou no consenso do que eram os solas. Sabe, os solas, eles não são, bem dizer, uma fórmula, uma regra, aliás, eles foram idealizados algum tempo depois só das ideias, né, de Lutero, e eles servem para mostrar, na verdade, o consenso que existiram entre os reformadores sobre alguns pontos, ok? Não eram porque eles eram reformadores que eles eram homens impecáveis, muito pelo contrário. Vamos ficar só na palavra, deixa algumas histórias para lá, para que não julguemos a produção desses homens pela vida que eles tinham ou tiveram. Né? Chegar num consenso sobre os solas é equivalente a nós pensarmos o seguinte: olha, e isso vai dar muita discussão, né? Existem muitos times de futebol, alguns acham que o seu é o melhor. O que ninguém pode negar é que todos são times de futebol. E a ideia dos solas era mais ou menos isso. Existem regras básicas. Talvez nós vamos divergir sobre alguns pontos do que nós entendemos, né, de questões litúrgicas, né, ou alguns outros pontos, mas existem bases que elas não podem mudar entre aqueles que querem preservar a palavra e a fé. E a ideia de organizar os solas era colocar esses pontos entre todos eles, que eram pontos em comum. E no meio deles estava o sola escritura. E há um fato interessante na vida de Lutero, na questão do sola escritura, porque ele é levado a se retratar, né? Houve uma formação de uma dieta, não é dieta de deixar de comer, apesar de alguns de nós estarmos precisando de uma dieta, não é essa a ideia, né? Então a diferença entre concílio e dieta é que o concílio era uma reunião com a cúpula dos líderes da igreja na época, e a dieta era uma reunião que junto com essa cúpula iam algumas pessoas que não eram da cúpula da igreja, que não eram da direção. Então, pessoas que faziam parte da igreja, mas eram, por exemplo, membros, eram levados para lá. E Lutero é levado um dia numa dessas dietas com a intenção de que ele se retratasse por tudo que ele falou. E nesse dia, né, talvez para surpresa dos que o chamaram, em vez dele se retratar, a condição é o seguinte: me provem, segundo a Escritura, que eu estou errado e eu me arrependo das coisas que estou fazendo ou falando. E é claro, contra a palavra da verdade, quem pode contra a verdade? Não há quem possa contra a palavra da verdade. Né? Então, a ideia aqui é mostrar que a Escritura é a base de tudo. A Escritura é a base de todas as coisas. E agora, dito tudo isso, eu repito a pergunta para você: que importância você acha que tem a Bíblia para a humanidade? Que importância você acha que tem a palavra para a humanidade? Eu quero ler com vocês novamente Salmos, tem como colocar aqui? Tem? Quem está lá em cima? Salmos 19, do 1 ao 6. Salmos 19, do 1 ao 6 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos, dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles se tornam conhecidos, mas não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem.
A sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e as suas palavras ao confins do mundo. Podemos ler só até aí. Qual é então a importância da Bíblia para a humanidade? Preste atenção, a glória de Deus se revela em toda a sua criação. Mas além disso, além dele revelar toda a glória na criação, ele materializou a glória dele em palavras, e nós temos elas hoje em nossas mãos. Essa é a importância da Bíblia para a humanidade. Sabe, na criação, no nascer do dia nós vemos as mãos de Deus. Nos ciclos da vida nós vemos as mãos de Deus. O pastor Renan, ele usou no domingo aqui uma frase de um estudioso que diz: olha, estude pouco e você provavelmente vai ter dúvidas que Deus existe, mas estuda de verdade. Senta, lê, pesquisa, e você vai ter muita certeza de que Deus existe. Sabe, eu sou biólogo de formação, de profissão, estudei bacharelado em biologia, e eu me lembro de uma conversa que eu tive com a Vânia, né, com a minha esposa, quando nós ainda éramos namorados, e eu falei para ela que eu tinha um certo medo no meu coração de começar a faculdade em biologia, porque lá nós estudamos muito sobre a ciência, e parece que existe uma regra que a sociedade impõe, né? Ou você acredita na ciência ou você acredita em Deus. Se você acreditar na ciência, tem que ser ateu. Se você acreditar em Deus, tem que ser um alienado. E parece que isso é uma regra, né? Graças a Deus por instituições como a Associação Brasileira de Cientistas Cristãos, né? A ABC2, né? Ela conseguiu sintetizar que eu não preciso abandonar o meu conhecimento para manifestar a minha fé. Pelo contrário, o estudo sobre esse mundo, sobre as coisas que existem, me levam para mais perto de Deus. E eu me lembro que na época eu falei para a Vânia, eu tenho um pouco de medo de entrar na academia, de entrar em estudos científicos, e isso abalaram um pouco a minha fé. A gente tem umas ingenuidades de vez em quando, né? A gente, parece que o humano, parece que a carne sempre coloca em dúvida a questão de, puxa, se eu colocar Deus frente às coisas desse mundo, será que Deus ainda tem força para se mostrar quem Ele é? E mal sabe a nossa ingenuidade que, na verdade, Deus é toda a criação e se manifesta em toda a criação. Não é que Deus é esse copinho, por exemplo, né? Senão nós vamos virar a igreja reino do copo, pelo amor de Deus. Mas Deus se manifesta no homem, na natureza, nas coisas que Ele cria, nas coisas que o homem cria. Nas coisas que existem, nós nem sabemos quando elas foram criadas. Deus se manifesta em tudo isso. E eu me lembro que quando eu comecei a faculdade, e eu achei que algumas coisas eu ia colocar em xeque, e cada vez que eu estudava, e cada vez que eu via mais matérias, e cada vez que eu estudava sobre os seres que a gente nem consegue ver nesse exato momento, e quando eu estudava sobre como cada órgão está funcionando enquanto você está ouvindo isso aqui agora, em tudo era possível perceber a mão de Deus, e Deus ali naquilo ali que Ele criou. E isso é muito lindo. Só que apesar disso tudo ser muito lindo, existe uma coisa que a natureza não consegue declarar para mim e para você. É o plano de salvação. É a questão salvífica de Deus para o homem. Nós podemos ver Deus em tudo que existe, mas ainda assim falta enxergar, e o meu futuro depois dessa vida? E quando fechar os olhos para esse mundo? E Deus, a sua maravilhosa graça, se manifesta aos homens, os homens registram isso, e pela graça de Deus hoje nós temos em mãos uma escritura que mostra a nós o plano de salvação de Deus. Talvez você não entendeu o que eu quis dizer. Nós éramos pobres, nus, expostos, sem futuro, caídos desde lá do tempo de Adão e Eva. Então Deus, com toda a sua misericórdia, sopra a sua voz no ouvido dos homens. Eles registram aquilo que Deus quer que registre. E hoje a palavra de salvação atingiu a minha e a sua vida. Aleluia, aleluia. Esse é o plano de Deus ao homem registrado, de Deus a nós registrado na palavra. Essa é a importância da palavra para a humanidade. A palavra é a essência de Deus, que revelada em glória na criação, se anunciou a nós em forma de palavras. Que coisa maravilhosa. Olha só, dizer que nós acreditamos só na palavra, ou dizer o só na escritura, não quer dizer que só a palavra
é necessária, que eu devo me ater somente ao que está escrito, porque outras coisas revelam a Deus. O próprio texto em Salmo diz que existem os céus, o firmamento anunciam a glória de Deus, e eles falam sem palavras. Então existem outras coisas que revelam a Deus, além da Escritura, mas que ainda tem a essência do que existe na Escritura. Então, o sola Escritura não é um sola que quer anular todas as outras coisas, que não é a Bíblia. Mas ela quer garantir para nós que, se você quer saber sobre a salvação, sobre o plano de Deus para o homem, na questão salvífica, é somente na palavra que nós vamos encontrar. Amém? Nada além disso. O que vier além disso, heresia, maldição, é anátema. Amém? Amém. Então olha só, a revelação necessária para que o homem adquira a fé, e essa fé que se transforma em acreditar na graça, nós acreditamos mediante a leitura da palavra. Isso me leva a uma pergunta para você, você não precisa responder para mim. Como é que está o seu tempo de dedicação à palavra? Como é que está o seu tempo de dedicação à Bíblia? Ela tem sido realmente a sua fonte de socorro? Ela tem sido o texto que você busca no dia da aflição? Ou está mais fácil buscar o coaching que manda você tomar banho frio de manhã, porque assim você vai ser vencedor durante o dia? Misericórdia de Deus. Para alguns tomar banho já é uma vitória, imagina tomar banho gelado. Misericórdia. Irmãos, não mistura a bênção não. Agora pareceu pentecostal falando, hein? Eita Deus. Não mistura a bênção. Quer socorro, quer o caminho da verdade, quer a salvação, é na Bíblia que a gente vai. É ali que a gente busca o socorro. Sabe, muito da importância que você dá para a Bíblia se traduz no tempo que você dedica a ela. Sabe quando Paulo fala, olha, no começo, a gente é como criança, lá na palavra. Faz todo sentido. Se eu estava morto, e agora eu nasci em Cristo, tem todo um processo do nascimento até ficar adulto. A gente nasce, e logo que nasce, tem que começar a comer coisa que é levinha. Mas o tempo vai passando e o nosso corpo precisa de uma coisa com mais substância. Precisa de um mocotó com farinha. Precisa de uma boa feijoada. Para poder continuar crescendo. Para poder se fortalecer. Sabe, irmãos, cuidado, não caia no erro de achar que, eu tenho 5, 10, 15 anos de conversão, para os que não têm, que nós cheguemos lá em nome de Jesus, agora não preciso mais ler muita coisa. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor se renova a cada dia. A cada dia. Pegue o mesmo salmo, leia ele os 7 dias da semana, e você vai ver que para cada dia, Deus se manifesta de uma maneira com você. A palavra se renova a cada dia. Passe tempo com a Bíblia. Passe bastante tempo com ela. Porque se você quer morar no céu, deixa eu te contar, você vai morar com o dono dela. É bom você gastar tempo aqui conhecendo ele. Amém? Amém? Vamos lá. E afinal de contas, o que é a Escritura? Primeira pergunta foi, que importância você acha que a Bíblia e a Escritura têm para a humanidade? Segunda pergunta que eu te faço, o que é a Escritura? Por favor, contra a regra, aqui no telão, Salmos 19, do 7 ao 11. Vou ler com vocês. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança, dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras. Todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja o favo. E o versículo 11. São uma advertência para teu servo. Grande recompensa para quem os cumpre. Em outras palavras, a palavra de Deus é tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Às vezes a gente acha que a gente precisa de muito dinheiro. Às vezes a gente acha que precisa de muita saúde.
Às vezes a gente acha que precisa de muita conquista profissional. Você só precisa da palavra. É disso que nós precisamos. O resto é vaidade desse mundo. O resto é para massagear o nosso ego. O que a gente realmente precisa é a palavra de Deus. Você entende isso? Sim? Amém? E tudo que tem na palavra é dividido em decretos, preceitos e mandamentos. Quando nós falamos, quando o salmista diz que a palavra é a lei, a questão aqui é muito mais do que ser um simples conjunto de regras que você tem que seguir. Se nós estudarmos a fundo a palavra, a lei vai ser entendida como um ensinamento e não como um conjunto de regras. Vou dar um exemplo para você tentar entender. Quem tem carta aqui? Só carta de carro? Dá um sinalzinho aqui para eu ver. Ok. Vamos lá. Se você um dia vai tirar essa carta, né? Ou quando você fez lá a autoescola, você deve se lembrar que você pegou um livrinho chato que tinha um conjuntinho de regras. Ok? Eu vou falar em uma em específico com você. A regra de furar o farol vermelho. Tem um motivo para a gente não furar o farol vermelho. Alguns acham que é para você não tomar uma multa e 27 pontos na carteira. Mas quem já furou o farol vermelho e tomou uma cacetada no carro, entende que vai muito além você não furar o farol vermelho. Quando você está na autoescola, você aprende que o vermelho é um sinal para você de perigo. É bom você parar. Porque se você não parar, pode ser que você fique no meio do caminho de alguma coisa e saia atropelando. E sabe, no começo da autoescola, e no começo que a gente está de carta, novinho, a gente observa todos os faróis, vai parando, vai no vermelho e tal. Só que a pergunta que eu faço para você é, todos os cruzamentos de rua têm farol? Sim ou não? Pode responder, irmão, não está na autoescola, você não vai reprovar se responder errado, tá bom? Todo cruzamento tem farol? E só porque não tem farol, você passa assim reto, sem olhar para ninguém, cantando deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, por que não? Porque senão ou a gente mata alguém ou a gente morre no meio do acidente. Então você percebe que você não precisa mais do farol vermelho? O farol vermelho seria a lei. Mas quando você entende para que ele serve, ele deixa de ser lei e passa a ser aprendizado. Isso é a lei do Senhor, é ensinamento para as nossas vidas. Enquanto a gente continuar tratando a lei como conjunto de regras que não deixa eu ser feliz, a Bíblia não está fazendo sentido nenhum para você. Desculpa tal franqueza. Mas enquanto a Bíblia for um conjunto de leis que te impedem de ser feliz, você ainda não entendeu o real sentido do que ela é. Mas quando você entende que a palavra são realmente os caminhos para a vida eterna, aí você compreende que elas são ensinamentos de Deus, e não só um conjunto de regras para deixar a nossa vida mais chata. Conseguem perceber isso? Amém? Amém? Então vamos lá. Aspectos desta lei. Ela é perfeita. Uau! Diz uma coisa para mim, quantas coisas no mundo você conhece que é perfeito? Mãe, não adianta falar que seu filho é perfeito, tá bom? Ele pode ser muito bonito, toda mãe acha que seu filho é lindo e perfeito, mas ele não é perfeito. Perfeito somente a palavra. É a própria Bíblia que atesta isso. Os caminhos, os mandamentos de Deus são perfeitos. Quer dizer que não há erro neles. Fica de novo aí o recado. Cuidado das fontes que você está bebendo para saber se o que você está fazendo é bom ou não, é certo ou não. Quer perfeição? Busca a palavra. A palavra tem orientação para tudo na nossa vida. Desde a hora certa de falar, até eu conseguir entender se o que está falando ali é Deus ou se é a minha vontade. Na palavra tem saída para tudo. Na palavra tem orientação para todas as dúvidas que você tem. Na palavra tem solução para todas as coisas que existem no mundo, sabe? Eu me lembro de um texto que existe no livro de Provérbios. Quando eu era professor, não que eu deixei de ser, mas agora eu não estou mais em sala de aula. Mas eu lembro que toda vez que eu pegava uma turma de terceiro ano do ensino médio,
Sempre tem um dia na escola que a gente termina, né, as aulas e não passa uma matéria, mas faz alguma atividade com os alunos, porque afinal de contas nós não vamos mais vê-los como alunos, eles vão ser nossos companheiros no mercado de trabalho. E eu me lembro que eu usava esse último dia de aula para ler com meus alunos pedacinhos do livro de Provérbios e do livro de Eclesiastes. E quando a mensagem falava, olha, aproveita agora a tua juventude, porque vai chegar um dia que você vai ficar velho, e você não vai conseguir dormir até mais tarde, porque o seu corpo já não aguenta ficar direito na cama, você vai acordar cedo, você vai ter medo de alturas, você vai ter vertigem. A Bíblia te ensina até o que vai acontecer na tua velhice. Deus se preocupou com cada detalhe. A palavra de Deus é perfeita. Ela é tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Ela é sabedoria aos ingênuos. Tem uma música, eu ainda não estou moderninho a esse ponto, vou descer daqui, tá bom? Tem uma música conhecida de quem é velho, né? Já falar conhecida de todos, já estou revelando a minha idade. Tem uma música, um tanto herege, que ela fala assim, eu só peço a Deus um pouco de... Ah, irmão, vai falar que você não ouviu. Ah, pelo amor de Deus. Tem uma música que fala, eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Que coisa, né? Pedir malandragem a Deus? Não precisa pedir malandragem, só precisa pedir sabedoria. É o que diz a palavra. A sabedoria, a palavra de Deus, a Bíblia, para quem é ingênuo, ela é fonte de sabedoria. Tiago 1,5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Olha a revelação que tem só nesse pequeno trecho. Peça sabedoria, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará. Existe condição aqui para Deus dar sabedoria? Sim ou não? Só tem uma condição, qual que é, Lucas? Pedir. Peça sabedoria a Deus e Ele dará. E é isso que diz. Nossa, eu não sei o que fazer. Mudo de emprego ou não mudo de emprego? Gasto tudo em pipoca e algodão doce ou guardo para o meu futuro? Lembra aquela brincadeira? Caso eu compro uma bicicleta, né? Tá com dúvida, irmão? Pede a Deus sabedoria. Não precisa... Nossa, já estou entrando numa seara agora, é o mês do reformador, né? Fale sobre uma heresia. Não precisa fazer campanha para ter sabedoria. Não precisa escolher a cor do envelope para ter sabedoria. Nossa, agora ficou tenso, né? Ficou sério. Não precisa fazer coisa mirabolante para ter sabedoria. Só precisa de uma coisa. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, pede a Deus. Ele vai te dar sabedoria. Para tudo. Para o que for necessário. Peça a Deus. E é só isso que tem que acontecer. E Ele vai dar, e a Bíblia já diz o porquê Ele vai dar. Porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Amém? A Bíblia é viva. Mais uma característica. E isso é muito interessante de falar. Porque são poucas coisas no mundo que a gente pode falar que não é um ser vivo e tem vida. Já parou para pensar isso na Bíblia? Qual é a diferença entre um corpo que está lá no cemitério e um que está aqui agora escutando a palavra? Tem uma diferença básica e principal. Qual é? Um está vivo, outro está morto. É a vida. E a própria palavra diz que ela é viva. Mas como um objeto inanimado pode ser vivo? Vou desmontar o cenário, tá? Ele é vivo porque Ele é mais do que palavras. Ele é a essência de Deus revelada aos homens. É por isso que ela é viva. É por isso que sempre que eu paro para ler, com o olhar de analisar a minha vida, de buscar a face de Deus, de buscar mudança, de buscar sabedoria, como ela fala, aquilo acontece. Não acontece porque você leu simplesmente uma palavra, como nós leríamos num livro de autoajuda, como eu leria num Augusto Cury ou algum outro que se propõe a autoajuda. Sabe, irmãos, tomar cuidado do jeito que eu falo, porque assim, eu não estou desprezando as criações humanas, as produções humanas. Afinal de contas, nós também somos receptáculos da glória de Deus, e Deus nos inspira a ajudar outras pessoas.
Mas o que eu quero dizer para você é que o único que tem a real capacidade de mudar a vida do homem é Deus. E Ele se manifestou através da sua palavra. E se você quer mudança, e mais do que mudança, se você quer o caminho da salvação, tem que ser por aqui. Não dá para ter outro caminho senão este daqui, senão a palavra, porque ela é a única que, segundo a própria Bíblia, ela é viva. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, ela corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados, ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, ela vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e o pensamento do coração delas. A Bíblia diz que o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é quem? Adoro quando vocês participam. É quem? O Espírito Santo. E se a Bíblia diz em Hebreus que a palavra vai até o lugar mais fundo, vai até o íntimo, e ela julga os desejos e os pensamentos do coração delas, logo aqui há a manifestação e a presença do Espírito. Busque sabedoria nisso. Leia estas palavras. A fé vem pelo ouvir, nós lemos lá no começo, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Busque tempo com Deus, busque leitura com Deus. A leitura vai aumentar a sua fé, e a sua fé vai fazer você entender a graça. E a graça e a fé fazem você entender todas as outras coisas que vêm junto com ela. Amém? Está dando para entender até aqui, irmãos? Sim? 1 Pedro 1,23 diz que, pois vocês, irmãos, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal, e não filho de pais mortais. Sabe quando nós estávamos lá, perdidos no mundo, nós estávamos mortos, e através da boa palavra, através do Evangelho, nós entendemos o plano de salvação, nascemos de novo. A Bíblia é viva, ela é tão viva, que um dia, em algum momento nas nossas vidas, ela deu a vida de Deus sobre mim e sobre você. Aleluia. A Bíblia é infalível, e ela é confiável para te guiar pelo caminho da salvação. Gente, a gente já fez tanta loucura por aí, achando que era aquilo que ia fazer a gente ser salvo. Não sei se você já fez, o senhor falou, pastor Renan, eu sou o único pecador aqui em cima que fez um monte de loucura. Mas a gente fez tanta coisa, pensando que aquilo ia conduzir para o caminho da salvação. Tanta religiosidade, surfamos tanto na onda dos outros. Nós estou com medo dessa pregação para a internet. Nós trouxemos tanta arca, às vezes, aqui em cima do púlpito, aquilo não servia de nada. A gente fez tanta loucura, e tudo que a gente precisava, era ler a palavra, e entender que a salvação já está liberada para nós, que a graça já está liberada sobre nós. O caminho infalível, para nos guiar no caminho da salvação, é a palavra de Deus, é a Bíblia. 2 Timóteo 3,15, e desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Só o Cristo é suficiente e necessário para nós alcançarmos a salvação. E a história dele e a boa notícia está na palavra. Acho que depois de hoje a gente nunca mais vai esquecer o solo escritura. Tantas vezes está repetindo a palavra, né? Aqui no culto de hoje. E por fim, a Bíblia, com tudo isso que ela registra, ela não podia deixar de ser o tesouro do cristão. Ela é o nosso tesouro, é um baú cheio, e o melhor de tudo, inesgotável. Inesgotável. Você leu a Bíblia de trás para frente, de frente para trás? Lê de novo, a palavra dele se renova a cada dia. Provérbios 7, 1, 2, meu filho, siga meu conselho, guarda meus mandamentos como um tesouro, obedeça aos meus mandamentos e viva, cuide de minhas instruções, como a menina dos seus olhos.
com tanta palavra desse jeito, além de ser ensinamento, a palavra de Deus acaba se tornando preceitos. Isso é tão bonito, irmãos, porque preceitos são instruções para a nossa vida cotidiana. Sabe, as pessoas ainda têm mania de achar que Deus é um Deus que vive como o Deus das outras religiões, como um Deus grego, por exemplo, lá no Olimpo, distante, longe da vida humana, que ele só tem um livro na mão e ele já falou o que tinha que acontecer e você aí embaixo se vira para viver do jeito que eu mandei. E não, Deus é Deus do dia a dia. Ele está lá de manhã, no abrir dos nossos olhos, no primeiro respirar do nosso fôlego pela manhã. Ele nos acompanha durante o dia, guiando, orientando, guardando, aconselhando. E quando o dia termina, Ele está lá no turno da noite, para guardar a nossa vida, esperando o próximo dia. Esse é o nosso Deus. É um Deus de preceitos, não um Deus de preceitos porque Ele mandou acontecer um monte de coisa, porque Ele é o Deus que cuida de mim e de você, com todo carinho e amor. Amém? Até que está dando para entender? Sim? Sabe, ter a palavra como um preceito é uma coisa muito preciosa, porque a ideia não é criar uma religião, ou que a palavra seja seguida como uma forma religiosa, que a Bíblia seja vista e seja seguida como a expressão do carinho de Deus para nós, mais do que o carinho, a expressão do amor de Deus sobre nós, porque Ele amou o mundo de uma maneira tão grande, que Ele deu o único Filho dEle, para que nós, que cremos, não pereçamos nesse mundo, pelo contrário, independente do que acontece, nós temos a certeza da vida eterna. Essa é a expressão de Deus para nós também como preceito, como mensagens para o nosso dia a dia, sabe? Eu tenho um bom conselho para você. Eu sei que as pessoas falam que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas é que esse conselho veio de graça, veio do Senhor. Se nós seguirmos os preceitos de Deus, a gente vai dar muito menos cabeçada nessa vida. Eu falava um dia com o pastor Renan, eu tenho um colega no trabalho, um professor, e nós trabalhamos juntos há cerca de 4 ou 5 anos, e foi uma surpresa para mim, quando depois de um tempo, ele me convidou para celebrar o casamento dele. Parece debutante de 15 anos falando, né? Foi o primeiro casamento que eu celebrei na vida. Eu achei uma coisa muito curiosa, por que ele me convidou? Sabe, lá no trabalho, eu trabalho numa escola pública, e existe uma regra latente nos órgãos públicos, que é independente da sua fé, você não manifesta ela lá dentro você entra para trabalhar. Se alguém pegar no seu pé, talvez ela consiga abrir uma sindicância para você, porque você está suprimindo a fé dos outros com a sua. Então nós vivemos num ambiente, né, meio nebuloso. Porque eu preciso falar, porque foi esse o dom que eu recebi quando eu fui salvo, é o dom que todos nós recebemos quando somos salvos. O dom de levar agora o Evangelho aos outros. E como eu faço isso, sem necessariamente falar? Aí começa a prova do cristão. Porque aí se eu não falo com palavras, eu tenho que falar com as atitudes. E qual não foi a minha surpresa, o dia que ele veio convidar para fazer o casamento dele. Eu falei, tem certeza? Eu falei, ele nunca veio na igreja, ele nunca pisou aqui. Eu falei, você tem certeza? O nome dele é chique, é Kif. Escreve Kate, vai falar Kif. Eu falei, Kif, você tem certeza? Tenho. Mas por que logo eu? E a resposta dele foi, sabe por quê? Porque se eu tivesse conhecido você mais cedo, eu tinha dado menos cabeçada na vida. A gente já conversou tantas vezes, se eu tivesse um amigo que tivesse dado esses conselhos antes, eu tinha dado menos cabeçada na vida. Sabe, a palavra de Deus evita que a gente dê muita cabeçada por aí. Ela é um excelente conselho para as nossas vidas. Sabe por que a gente, mesmo quando a gente está congregando com irmãos, a gente ainda continua dando umas cabeçadinhas? Porque está faltando um momento de parar e entender que a gente só congrega aqui para manifestar a fé no Deus que nós cremos. E a gente só vai conseguir manifestar essa fé se eu colocar a cara na palavra e entender o que ela está falando.
É assim que os preceitos se manifestam de verdade nas nossas vidas. Não adianta nada a Bíblia ter um conselho para o dia a dia, se eu não sigo esse conselho, se eu não consulto esse conselho, se eu não paro para perceber que a minha vida é muito curta para eu ficar tentando, quando tudo, na verdade, já está escrito de como fazer. Quer tentar alguma coisa? Então não tenta pelo errado, já tenta o certo logo direto. Amém? O Senhor é a nossa rocha eterna, Ele é a nossa segurança para nós crermos na salvação. E nós vamos saber dele só se nós formos buscar as suas escrituras. Nunca se esqueça que toda palavra, que tudo que está gravado, foram palavras que não foram só homens que sentaram e escreveram. Antes de escrever, eles foram inspirados pela voz de Deus. Deus falou com eles. E aquilo que é necessário está registrado aqui. E guarde isso no seu coração. Talvez a Bíblia não tenha tudo que você quer ouvir, mas ela tem tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa. Às vezes é ruim se confrontar. Não é normal, a gente sabe que não é bom. Conforme a gente vai crescendo, vai ficando adulto, a gente não quer errar como as crianças erram. A gente quer ter postura de adulto. Mas às vezes a gente erra, dá uma cabeçada, fala um negócio que não devia, faz uma proposta que não é boa, se embrenha com as coisas desse mundo. E a resposta para a gente saber se nós estamos no caminho ou não, está aqui. Talvez não seja a que você deseja ouvir, mas com certeza é aquela que você precisa escutar. Amém? Se coloque de pé então, nesse momento, para nós encerrarmos.